1 João, no capítulo 3, meditaremos hoje. 1 João 3, do 1 ao 10. É um privilégio, irmãos, nós podermos parar e meditarmos num texto, num livro da Palavra de Deus, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, meditando na palavra, entendendo o que o livro, a mensagem deste livro, de uma forma um pouco mais detalhada. 1 João capítulo 3, verso 1 diz assim, farei leitura na NVI: Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que se Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amém. Um texto forte, irmãos. E ele começa, irmãos, falando sobre o amor de Deus. Na verdade, irmãos, a nossa história com Deus, ela começa primeiro porque Ele nos amou. A razão primária da nossa salvação é o amor do Pai. A motivação, irmãos, de sermos santos não está em nós mesmos, mas está no amor do Pai. E é interessante, irmãos, que João, e às vezes a gente perde um pouco disso na tradução da Bíblia, porque esse texto foi escrito no original em grego, há 2000 anos atrás, e você traduzir com aquele peso que foi escrito é um tanto quanto difícil. Por quê, irmãos? Porque o que João quer dizer aqui é o seguinte: o amor do Pai é algo grandioso, é algo inexplicável. E João, irmãos, ele tenta expressar isso por meio de um espanto. Ele mistura aqui uma gratidão com uma perplexidade, ou seja, ele fala, vede com grande amor, ou seja, vejam como é grande o amor do Pai. A ideia, irmãos, que João quer nos passar aqui, é que este amor pertence a uma outra esfera. A ideia é como se fosse o seguinte: de que país é este amor? É como se João dissesse, irmãos, que o amor do Pai é tão diferente do amor daqui, que só pode ter origem em outro mundo. É algo estranho, tão estranho a este mundo que ele nos causa constrangimento. Essa é a ideia. Vede com quão grande o amor que o Pai nos concedeu. E aí ele vai dizer o seguinte, que por causa deste amor que é de outra esfera, nós fomos feitos seus filhos. E o original, a ideia é de suas criancinhas. Por causa do amor do Pai, Ele nos fez suas criancinhas. Você é uma criancinha de Deus, sabia? Por isso, irmãos, a gente se torna tão diferente dos filhos deste mundo. Tão diferente, irmãos, que ele vai dizer o seguinte: por isso o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não conheceu o Pai.
O mundo não conheceu aquele que nos concedeu este amor. Portanto, irmãos, nunca espere o reconhecimento, o respeito, o aplauso deste mundo. Porque o João está dizendo o seguinte, que o amor que opera em nós, irmãos, por meio do Pai, ele não pode ser conhecido por este mundo. Irmãos, o que significa, irmãos, que o mundo não nos conhece? A ideia, irmãos, é que o mundo desconhece a natureza daquele que vive em nós. O crente tem que ter essa ideia, irmãos. O mundo, irmãos, aquele que habita em você, ele é um ser totalmente estranho ao mundo. E é por isso que às vezes, irmãos, o crente é perseguido, o crente é desprezado. Porque aquele que está no crente, irmãos, é um ser desconhecido. O mundo não conhece o autor deste amor. Por isso também não conhece a sua obra, que é a nossa salvação. A obra deste tão grande amor. O mundo, irmãos, tenta conhecer esse negócio de salvação. O mundo tentar conhecer isso é a mesma coisa dos irmãos de José tentarem conhecer os sonhos de José. Era de outra esfera, era de outro nível, era de outro mundo. Não tinha como compreender, por isso que questionaram, por isso que criticaram, irmãos, porque pertencia a uma esfera maior. Ou seja, a obra realizada, irmãos, por este amor é tão grande que o mundo não conhece. E nós conhecemos? Em parte. João fala em parte. Ele fala assim no versículo 2, nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Lembra que a gente tem falado constantemente aqui na Epístola de João, que a nossa salvação é um já e um ainda não. Já, ainda não. Em parte ela se revelou, em parte ela ainda se revelará. Em parte, irmãos, nós podemos enxergar, mas em parte nós contemplamos pela fé. Não está claro, não está patente. Ainda está meio ofuscado aos nossos olhos, porque ainda nós estamos do lado de cá cercados de corrupção, cercados de imundície. Então, essa salvação, irmãos, que já opera em nós, por nós estarmos cercados de miséria, nós ainda não enxergamos o todo. E aí Paulo fala assim, ou seja, João, existem coisas que ainda não são ocultas. Sabe, irmãos? Nós sabemos quem somos, o que Deus tem feito. Mas nós não sabemos ainda o que Ele fará. O que nós nos tornaremos. Seremos semelhantes a Ele. E nós, irmãos, só veremos essa salvação de forma completa, plena, quando Ele se manifestar. Ou seja, é algo que não cabe na nossa mente ainda. Para que nós possamos enxergar, irmãos, completamente, a gente precisa ser transformado. Enquanto nós não formos transformados, nós estivermos presos na carne, na corrupção, nesse orgulho, nessa preguiça, igreja, nesse desânimo, nessa lentidão, a gente nunca vai conseguir contemplar isso tudo. A gente precisa ser transformado primeiro. Por isso que é só naquele dia. Mas aí João vai dizer o seguinte, que aquele que já enxergou parte desse processo, já recebeu essa salvação, ele tem nele uma esperança. E essa esperança que o faz caminhar, irmãos, olhando para o alvo, olhando para frente. Essa esperança que faz o crente, irmãos, andar no caminho da santidade. E João vai falar dessa esperança, que ela vai ser concretizada na segunda vinda de Cristo, quando nós seremos transformados. E aí, agora ele se volta para a primeira vinda. No versículo 4 em diante, 4 a 6, dizendo o seguinte, que ele veio a primeira vez para nos libertar e para manifestar esse amor do Pai. Mas a plenitude nós veremos na segunda vez. Enquanto ela não se manifesta, irmãos, todo aquele que pertence a Cristo tem uma vida santificada. Ou seja, enquanto essa salvação ela for conhecida apenas parcialmente, o que compete a nós, irmãos, é vivermos de acordo com ela. Vivermos em santidade. Lutarmos contra o pecado. Porque João vai dizer o seguinte, ele se manifestou, e aí está falando da primeira vinda dele, para tirar os nossos pecados. Versículo 5, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados.
Jesus não veio, irmãos, para apresentar desculpas. Jesus não veio para ignorar o pecado. Jesus veio para tirar o pecado. Jesus veio para pagar o preço. Quando João diz, irmãos, que ele veio para tirar o nosso pecado, quer dizer que a gente não tem mais pecado? Não. Ele veio, irmãos, para tirar o poder que esse pecado exercia sobre nós. O domínio, o senhorio que esse pecado exercia sobre nós. João vai dizer assim, que ele veio para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo, irmãos? Matar, roubar e destruir. E como é que o diabo mata? Qual é o instrumento que ele usa? O pecado. O pecado. O diabo utiliza, irmãos, o pecado como instrumento para destruição. Ele é mentiroso, ele é assassino, ladrão, homicida, tentador, a antiga serpente. Tudo isso daí, irmãos, ele vai fazer jogando o pecado diante do homem. Fazendo o homem se auto... O diabo não vai destruir ninguém, irmãos, indo lá com a faca, uma espada, e ele vai jogar o pecado. Este é o instrumento que o diabo usa, e Jesus veio para tirar esse poder sobre a vida do crente. É como se fossem, irmãos, correntes que nos prendiam. E você tentava se soltar, mas você estava preso numa força maligna e poderosa que te prendia. E Jesus veio para quebrar essa corrente, para despedaçar as algemas, irmãos. Então o sentido aqui não é que Jesus aniquilou, mas Jesus tirou a força do pecado. O crente, irmãos, e aí a gente vai ver essa questão, e a gente está vendo durante toda a epístola, o crente peca. O crente, mas ele não é dominado pelo pecado. Não, ele não nos domina. Volto a dizer aquilo que dizemos uns estudos atrás. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente, e não um estilo de vida. Isso não. Quando a gente olha, irmãos, para o versículo 10, aí depois eu vou voltar, ele fala assim, ó, nós sabemos que há dois tipos de filhos. Filhos de Deus e filhos do diabo. E eles são produzidos por dois tipos de semente. A semente do pecado, que o inimigo utiliza, e a semente de Deus. Irmãos, quando a gente fala de pecado, para este mundo aí fora, o que é pecado, irmãos? O pecado para este mundo, irmãos, em primeiro lugar, o mundo não leva a sério esse negócio de pecado, acha que pecado é coisa da religião, é coisa da igreja. Alguns vão dizer que pecado, irmãos, é quando você faz o mal para o próximo. O camarada fala, mas se eu estou na minha casa, bebendo a minha cerveja, ou estou lá, né, com uma segunda esposa, ou estou lá fazendo o quê? Mas eu não estou fazendo mal para ninguém? Que mal há nisso? Não é verdade? Então as pessoas tentam justificar as suas ações, dizendo que não estão prejudicando a ninguém. Outros vão definir o pecado como sendo uma fraqueza. Ah, é um problema social, é da minha família, é da falta de educação que meus pais não puderam me dar. Lá na sociedade grega, você sabia que o pecado, o errar o alvo, estava associado a um erro de cálculo na matemática, era uma coisa da matemática, que estava erro de cálculo. É como se você não tem sabedoria suficiente para atingir o objetivo. E perante a Bíblia, o que é pecado? Perante o mundo é tudo isso, irmãos. Mas o nosso negócio não é com o mundo. Como a Bíblia define o pecado? O pecado na Bíblia, irmãos, é uma rebelião contra Deus. É o homem declarando a sua independência de Deus. É rejeitar o governo de Deus na vida. Portanto, o pecado na Bíblia, irmãos, ele está sempre associado a um coração rebelde. A um coração que não se dobra. Pecado na Bíblia, irmãos, é o desprezo por Deus. É o desprezo pela palavra de Deus. É o desprezo pelas promessas de Deus. É o desprezo pela casa de Deus. É o desprezo pelas coisas de Deus. Pecado na Bíblia é quando o homem tenta olhar para Deus em pé de igualdade, como se ele estivesse no mesmo nível que Deus. Ou então olhar de cima para baixo. Tem muita gente hoje olhando para Deus de cima para baixo, achando que pode julgar o que Deus faz. Eu estou julgando a Deus. Pecado na Bíblia, irmãos, é a negação do conhecimento de Deus. A semente do pecado que está no homem faz com que o homem rejeite a luz. É uma semente, irmãos, totalmente oposta à natureza de Cristo. E volto a dizer, João disse no capítulo 1, versículo 8, que aquele que diz que não tem pecado, mente, e faz de Deus um mentiroso.
Agora ele diz que quem peca é do diabo. Como assim? Será que João está se contradizendo? Eu volto a dizer, quando João fala aqui que quem peca é do diabo, irmãos, a ideia aqui é, versículo 8, quem pratica o pecado. O que é praticar, irmãos? É aquilo que é a pessoa que já se entregou. Tem pessoas que já se entregou ao pecado. Ela já se rendeu. Ela já não é mais incomodada por ele. É algo contínuo. É feito de forma consciente, consistente, deliberada. É quando o pecado, irmão, já faz parte da atmosfera da vida, sabe? Já é guiado por ela. Não é mais um acidente. Porque quando o pecado na vida do crente é um acidente, o que João falou? Nós temos junto ao quê? Um advogado junto ao Pai. Aí a gente recorre ao advogado, irmãos, e ele, agora, irmãos, quando ele é um padrão de vida, é outra coisa. Porque nesse sentido, volta a dizer, nós somos libertados. Nós não nos entregamos a ele, travamos uma batalha diária contra o pecado, contra a nossa carne, contra o mundo, irmãos. É uma mensagem muito boa essa de João, muito atual. Quantas pessoas, irmãos, nos nossos dias, que já se renderam ao pecado, que já se entregaram ao pecado, mas acham que são salvas. Acham que se Jesus vier, eu vou subir. Essa é a semente do pecado. Agora, a segunda semente, ou o segundo tipo de filho que João fala, irmãos, é a semente de Deus. E aí, irmãos, veja que interessante. O pecado não pode nos dominar, irmãos, porque nós trazemos conosco, nós somos gerados por uma nova semente, a semente de Deus. Versículo 9, se o Rafael puder colocar, Rafael, por favor, versículo 9, que diz assim, 1 João 3:9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus está nele. Essa palavra aí, se você for olhar no grego, no original, sabe essa palavra semente? Sabe qual a palavra que é, irmãos? A palavra esperma. Interessante, né? Esperma. Ou seja, é aquilo que traz a vida e que traz as características do pai para o filho. O esperma de Deus. Portanto, se somos filhos de Deus, vale lembrar, irmãos, que o esperma no grego não tem o mesmo sentido do português, irmãos, mas é o sentido de a semente que traz a vida e a semente que traz as características. Se temos a semente de Deus conosco, irmãos, trazemos as características de Deus em nós. Por isso que a gente não pode viver pecando. Por isso, irmãos, que aquele que nasceu de Deus, ele tem uma vida santa, porque a semente de Deus está nele. E aqui, irmãos, no sentido espiritual, só existem duas sementes. A de Deus e a do diabo. Para os judeus, irmãos, a humanidade estava dividida em dois grupos. Judeus e não judeus. Nós e eles. Nós, os puros, eles, os impuros. Para os gregos também, a sociedade se dividia em duas classes. Os gregos e os bárbaros. Nós e eles. Nós, os sábios, eles, os ignorantes. E aí João, ele parece que pega emprestado essa ideia para dizer o seguinte, é verdade. Só existe dois tipos de gente no mundo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. O problema é que a igreja hoje tenta maquiar. A gente tenta criar um terceiro grupo, um quarto grupo, um quinto grupo. Não! Perante a palavra de Deus, quem não é filho de Deus é filho do diabo. Não há exceção. Não existe ninguém, irmãos, que não seja nem filho de Deus e nem filho do diabo. Seja um terceiro. Não existe. Ou é filho de um, ou é filho. Não há meio termo. Não há meio termo. Ou a nossa ascendência, o nosso pai é divina, ou a nossa ascendência é divina, ou ela é diabólica. Não há neutralidade nessa questão, irmãos. E Pedro vai dizer o seguinte no capítulo 1, versículo 23, lá na 1 Pedro, que nós somos gerados por uma semente incorruptível. O que é isso, irmãos? É a palavra de Deus. É o Espírito Santo que opera por meio da palavra, irmãos, que coloca a semente de Deus e que faz o homem nascer de novo. Você lembra, irmãos, quando a palavra de Deus é comparada com a semente,
na parábola do semeador, ou então na parábola do trigo e do joio, onde a palavra de Deus é comparada novamente com a semente, e o inimigo vai lá e joga a semente dele, o joio no meio. João, irmãos, ele vai concluir esse trecho dizendo o seguinte, que o homem, a gente conhece a semente que está no homem pelas suas obras. A gente não conhece a semente de um homem, irmãos, pelo seu discurso, pela sua palavra, pelo seu diploma, pelo seu dinheiro. A gente conhece a semente que está no homem, se ela é de Deus ou se ela é do diabo, pelas suas obras. Jesus falou assim, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas a semente é maligna, nunca vos conheci. Outros dirão, nós somos filhos de Abraão, como disseram para Jesus. A semente era maligna, vocês são filhos do diabo, porque vocês pecam como ele desde o princípio. O cristão não é conhecido por suas palavras, mas por suas obras. João vai dizer, quem não pratica a justiça não procede de Deus. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo. Porque é impossível, irmãos, servir a Deus se não tivermos a semente dele em nós. Uma árvore jamais vai produzir maçã se a semente que foi plantada é de laranja. É impossível. Se a semente que tiver na pessoa não for a semente de Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela não consegue servir a Deus, por mais que ela se esforce. É impossível. Por isso que João, irmãos, vai falar no começo, veja o grande amor de Deus. Porque Ele colocou em nós a sua semente e nos deu o privilégio de sermos chamados filhos. E por causa dessa semente a gente carrega conosco agora, irmãos, as características de Deus do Pai, e rejeitamos o mal. Então a grande pergunta é, de que semente vós sois? Que semente há em vós? E se nós pararmos para pensar, irmãos, esse negócio de semente é algo extremamente poderoso, não é verdade, irmãos? É algo poderoso. Não é simplesmente, irmãos, uma nova religião, uma nova filosofia, uma nova visão de vida. É muito mais do que isso, é algo poderoso, irmãos. Pensa numa semente de uma árvore, irmãos. Algo tão pequeno, tão, sem valor, vamos dizer assim, mas planta no chão, irmãos, e aquilo, às vezes, dá uma árvore de metros de altura, frondosa, frutífera, e fica ali, por anos, irmãos. Pense também, irmãos, na semente humana, algo que não conseguimos nem ver a olho nu, tão pequeno, mas que quando semeado, irmãos, e quando ali fecundado, nasce e traz vida e traz características, irmãos, tão complexas, tão profundas, tão maravilhosas, por causa de uma pequena semente. Agora você imagina a semente espiritual? Se nós pararmos para pensar, irmãos, que a nossa salvação é como uma semente, eu não consigo ver ainda o que eu serei. Não é verdade? Se você pudesse conversar com uma semente, sei lá, não sei que árvore alta, eu falei de uma árvore alta, eucalipto, mas tem semente de eucalipto, Aldinho, você conhece? Deve ter, né? Sei lá, uma semente aí, uma boboreira, não sei se alto, qualquer árvore aí. Se você pudesse conversar com a semente e falar assim, você não tem ideia do que você vai se transformar. Você não tem ideia do que vai acontecer com você. E a semente, irmãos, a Bíblia fala sobre, Jesus falou que ela só nasce quando ela morre. Não é verdade? Ela só frutifica quando ela morre. Por isso que o homem precisa nascer de novo. A gente nasce de novo, irmãos. E aí João está dizendo, vocês não têm ideia de quem vocês serão. Vocês não têm ideia de quando se completar a obra, do que Deus vai fazer de vocês. Vocês conhecem em partes. Irmãos, basta nós olharmos para a nossa vida até o dia de hoje, irmãos, e pensarmos naquilo que Cristo já fez. É algo inexplicável. É algo, irmãos, que só pode ser compreendido, irmãos, quando nós começamos a meditar no poder dessa semente que Deus tem colocado em nós. Ainda não sabemos
no que vamos nos transformar. Ainda não sabemos aquilo que seremos. Mas isso nos dá esperança, irmãos. Nos dá esperança. E essa esperança, irmãos, nos leva a uma vida santa, a uma vida íntegra, a uma vida de acordo com essa semente. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus, irmãos, nos dê graça, irmãos. Que a semente de Deus que está em nós, irmãos, ela possa produzir, ela possa frutificar, ela possa se multiplicar. E que nós possamos compartilhar essa semente com aqueles que ainda não têm, para que eles também sejam transformados.